Galera, eu tava dando uma olhada no YouTube e nas coisas que vem acontecendo, e percebi que o youtuber Brely tem sido muito criticado por pessoas, youtubers e editores. Bem, eu vou dar uma olhada sobre esse caso e dar a minha opinião sobre o que eu acho desse cara e das coisas que ele vem fazendo nesses últimos dias. Vamos ver o vídeo do Green que ele explica o que aconteceu nesse caso. O cara divulga a casa de aposta, ganha dinheiro pra caramba e ainda dá calote em editor. Cara, tem mano aí que, tipo, bota os editor dele pra literalmente ver pia, porque o conteúdo dele hoje em dia é tipo do job. Meu amigo editou pra esse cara. O cara fez ele pagar o OnlyFans numa mina pra pegar os vídeos pra ilustrar o vídeo dele. Tipo, atrasou um mês de pagamento. Atrasou pra caralho, meu amigo precisando de dinheiro e o cara não pagava ele por nada. Pois é, esse é o Brely. Esse mano fazia vídeos de trava-zap, gross, invadindo lugares. E foi pra alguém que, em vez de tretar com o irmão do João Caetano, tretou com um emo drogado. Virou o rei. O conteúdo dele, pelo visto, é completamente apelativo e desrespeitoso. Esse cara, além de produzir capas apelativas, ainda por cima não paga aos editores. Realmente um absurdo. Eu já conheci pessoas assim, que não pagam aos editores e ajudantes do canal. Não vou entrar em detalhes, mas eu conheço pessoas assim. Das do job. Eu só me relaciono com quem tem OnlyFans. Começou a divulgar casas de apostas e ainda se viciou. Deu calote em editores, no plural, foram muitos. E olha que eu nem cheguei na pior parte, porque tudo que eu falei até agora é só a ponta do iceberg. E o público não faz ideia de como ele é por trás das câmeras, principalmente com editores de vídeo. E aí, os caras não pagam editor. Vamos começar a pôr isso aí também na mesa, ô crânio. Ou os caras querem pagar uma coxinha, um risoles por vídeo. Não vou citar valores porque senão vai ser muito específico. Mas tem uns caras aí que é 50 horas de bruto pra você transformar em 80 vídeos. Vou te pagar um guaraná com rolha e mame. É isso que eles falam. Mas, só um spoilerzinho, ele é um babaca que não se importa com os outros, principalmente com quem trabalha pra ele, ou melhor, que é explorado por ele. O Brely tá se afundando cada vez mais. Olhando o canal do Brely, dá pra notar um antes e depois do vídeo. Chamei uma do job pra passar o dia dos namorados. Depois daquele vídeo, o conteúdo dele se resumiu a algo fútil e vazio. Ele mudou completamente o conteúdo dele e as pessoas notaram isso. Ele tava diferente. Mas o motivo do Brely ser tão mal falado não é necessariamente o conteúdo dele em si, mas sim ele mesmo. Deixa eu explicar melhor como que eu descobri isso. Tudo começou no dia 16/11, quando ele postou no seu Twitter que precisava de editores de vídeo. Um dia depois, um editor fez o seguinte tweet: editores, não mandem os seus trampos, me agradeçam depois. Que dor de cabeça aumenta o brilho do celular. E nas respostas dessa publicação, tinham muitos editores concordando com... Então, pelo visto, esse cara é um completo narcisista. Só se importa consigo mesmo, e trata os editores da pior forma possível. O Brely se vendeu praticamente. Só produz conteúdo estranho, não paga aos editores, e ainda por cima, continua postando vídeos normalmente como se nada estivesse acontecendo. Isso é bizarro demais. Gabs. E depois, o Brely até excluiu o post. Vendo isso, eu peguei alguns relatos de pessoas próximas a ele, ou que pelo menos eram, e de editores de vídeo que foram explorados por ele. Mas antes, vamos entender os outros problemas do Brely. Fora o caráter duvidoso, dá pra ver que ele não tá tão bem assim. O cara se afunda em álcool, em jogos de aposta e até, supostamente, em drogas, segundo algumas fontes. O mano tava sendo patrocinado por uma casa de apostas, e esse mercado é uma farm de dinheiro, então, pelos números que ele batia, com certeza devia atrair muito o público dele pro site de apostas. Então, já dá pra imaginar que ele ganhou uma nota nesse tempo. Então esse caso é pior do que eu pensava. Ele se vendeu pro cassino, e ainda é um viciado em coisas absurdas. Ele me decepcionou demais. Além de passar a perna em vários editores, ele ainda usa drogas. Mano, nem sei o que dizer sobre esse cara. Com certeza várias pessoas foram para os cassinos por causa desse youtuber. Algo muito triste de se ver. Papo reto. Foi esse que deu pra comprar uma mansão e logo depois perder mais de 40 mil reais no mesmo site que ele sempre divulgava. Acabou se metendo numa briga com o Lil Jella, bem superficial mesmo, tanto que no vídeo que ele fez sobre o cara, foi só ele ser um arrombado comprando um OnlyFans da mina do cara. Era um vídeo bem ruim e provavelmente foi ele mesmo que editou. Mas falando em brigas, eu não sei da vida pessoal do Brely, mas parece que ultimamente ele tá andando com umas pessoas erradas. Já que do nada no Instagram ele postou esses stories aqui. Bom, Instagram, voltei.
Foi minha facada no dedo, um tiro na perna. Por isso que eu tinha sumido. Eu tô até com um pino no dedo, ó. Mas tamo de volta aí. Todo capenga. Ele não falou nada sobre o que tinha acontecido e morreu ali o assunto. Isso tudo que eu falei é pra usar de argumento daqui a pouquinho. Lembra quando eu falei que ele dava calote em editor? Ele realmente dava. E agora chegou a parte mais aguardada do vídeo, que são os relatos. Não, eu vou ver, mano. A edit é do Ribamar, tá ligado? Não tem como ficar ruim. Ah, tô baixando aqui. Ah, o foda é que o arquivo tá .mod. Não achei editor não, mano, eu achei, mas... Tá ligado? Editor é tipo namoradinha, tá ligado? Eu não gosto de ter vários. Meu bagulho é ter um editor ali pica, tá ligado? Que vai bater a responsa no peito, vai botar o pau na mesa e vai falar, eu sou foda. E, infelizmente eu não acho esse cara, mano. É difícil achar, tipo, um cara assim foda, tá ligado? Mas é claro que não vai achar. Você literalmente passa a perna nos caras, e ainda acha que é a vítima da parada. Na visão desse cara, o editor brabo é um cara que trabalha sem receber nenhum centavo. Ele basicamente quer um cara que aceita trabalhar sem receber nada. Irmão, a princesa Isabel já acabou com isso. Tu tem que pagar os caras. É difícil, mano. Eu não tô achando. O primeiro relato que eu peguei aqui foi o do Crânio. Resumidamente, ele editou um vídeo pro Brilli combinando R$1.000 na edição, porque o tempo era curto e era uma edição bem detalhada. E basicamente o Crânio pegou o vídeo, o Brilli jogou no colo dele e não explicou nada. Basicamente, ele só jogou o vídeo, toma, se vira. O Brilli não explicou nada e o Crânio mesmo assim tentou editar. E ele editou e conseguiu entregar no prazo. Só que no final, mesmo o Crânio entregando esse vídeo, o Brilli pegou e mandou o vídeo pra outro editor editar, porque ele não gostou. E o nosso querido Crânio, que virou 5 noites pra poder fazer o vídeo, não recebeu, porque o Brilli falou que tava sem pix. E o próprio Crânio fala aqui no relato que é uma frase que ele fala pra todo editor. Só que o mais revoltante desse relato é que na mesma semana, o Brilli comprou o óculos da Apple, que é mais de R$30 mil. Inclusive, ele falou que ia comprar isso só pra gravar o vídeo que o Crânio editou. E o mais engraçado, sabe o que é? É que eu peguei o relato desse editor que pegou o vídeo do Crânio. Mas a gente fala dele daqui a pouquinho. O Crânio continua aqui falando que ele já tem relato de uns 4 caras que trampou com o Brilli e ele fez a mesma coisa. E o mais triste de tudo é que o Brilli era amigo do Crânio. Eles se conheciam pessoalmente e já fizeram muita coisa junto. Ele fez isso daí com o Crânio e com uma outra rapaziada. E ele não era assim. O Crânio não sabe o que aconteceu com ele. Ele tinha muito carinho também. E o Brilli simplesmente virou outra pessoa. Amizades erradas, drogas, sei lá o que aconteceu. E um detalhe, até hoje o Crânio não recebeu o dinheiro. Na época ele tava precisando, ele virou mais de 5 noites trabalhando nesse vídeo, atrasou o vídeo dos moleques do manicômio em quase uma semana, pra no final ele não pagar. E um detalhe, o Crânio autorizou, eu tô falando sobre isso, então tá tudo certo. Próximo relato é do editor que o Brilli repassou o vídeo que o Crânio tinha feito. Mano, estou com pena do Crânio. O cara trampou por 5 dias seguidos, e não recebeu nada por isso. Estou com muita raiva do Brilli. Passar a perna no próprio amigo, que ficou dias trabalhando por você, é algo triste e desumano. Ficou meio confuso, eu acho, do jeito que eu falei. Mas basicamente o Crânio tinha editado, o Brilli achou uma merda, então ele mandou o vídeo pra outro editor editar tudo do começo. E vai ser o caso desse editor que eu vou ler o relato aqui. Ele não quis se identificar, então vai ficar no anonimato mesmo. Mas aconteceu. O próximo editor já trabalhava pro Brilli antes, mas aí veio um vídeo que simplesmente ferrou a vida dele. O notebook desse segundo editor deu pau na bateria quando pegou pra editar o vídeo. Teve todo um rolê pra levar na assistência da Dell lá em Jaguaré, e o cara é de Guarulhos, dá mais ou menos umas 2h30, é basicamente uma viagem. Ele deixou o notebook lá na assistência, então ele pegou um PC que ele já tinha em casa. Era uma configuração boa até pelo que ele falou. Só que mesmo sendo um computador bom, o PC só congelava e dava tela preta, mas o editor não desistiu e conseguiu editar até a metade do vídeo, então ele mandou para um amigo editar o resto. Ele conta que durante a edição ele chorava enquanto fazia esse vídeo, foi uma dor de cabeça enorme. Mas beleza, até aí tu pode falar, não é culpa do Brilli, só foi uma situação ruim. Mas aí ele entregou o vídeo pro Brilli, e a primeira coisa que ele fala quando recebe o vídeo foi o seguinte: nossa mano, se você não me avisasse que a gravação tava tão merda assim, eu nem te mandava. O cara ficou confuso até
porque o trabalho do editor é fazer a pós e não analisar a gravação. Todo editor sabe disso, a gente só recebe o vídeo e edita, a gente não tem que analisar a gravação nenhuma. Isso é o Brilli que tem que fazer. Depois o Brilli ficou questionando o porquê ele não usou o pack do canal dele, mas o editor principal do Brilli, que tinha a obrigação de mandar o tal pack, não mandou e ele só sumiu. Então o nosso editor perguntou pro Brilli sobre o que ele tinha achado da edição, se tava boa, e o Brilli só meteu um tá sem qualidade. E olha que foi um dos melhores vídeos que ele fez no ano, e podia ser só da boca pra fora, e o vídeo podia estar uma merda mesmo, mas ele me mandou o drive com o vídeo editado, e de longe dá pra ver que foi bem feito sim, ainda mais nas circunstâncias que o editor enfrentava. E eu perguntei pra ele se ele chegou a postar o vídeo, e ele me contou que nunca foi pro ar, só foi descartado mesmo. O editor pediu o dinheiro do vídeo, afinal ele fez o que dava e entregou o trabalho dele, e o Brilli não quis pagar o valor inteiro, que já era baixo pro tipo de vídeo que ele queria, que era R$500, e foi pra 250. O cara teve todo esse trampo pra finalizar o vídeo e no fim só ia receber a metade do valor. Então o Brilli é um cara ridículo. Ele ter a cara de pau de pagar só metade. É desumano e cruel demais. Ele deu a mesma desculpa de sempre, de que o Pete estava bloqueado, e ficou nessa por 2 meses. E nesse tempo, ele tava indo pra um monte de lugar, inclusive ele foi pra festa da Kika, lá em Teresina, e o Brilli mora em SP. Esse editor cobrava ele todo santo dia, então ele pediu uma prova sobre essa história do Pete, porque não é possível, o cara tá sem Pete e tá viajando lá pro outro lado do país. Então o Brilli mandou uma print da conta bloqueada, falando isso: toma aqui, sua cachorra, para de me encher o saco. Enfim, acabou nisso daí. Depois de um tempo, ele queria o vídeo de novo, e como o nosso editor não é otário, ele colocou uma marca d'água. E o nosso querido youtuber favorito, Brilli7, falou que tava confuso com isso. E o editor perdeu a paciência e falou isso aqui: meu amigo, você não me pagou, descartou o vídeo e agora quer ele de volta? Isso é no mínimo suspeito. O Brilli então falou sobre não querer trabalhar mais com ele, e o nosso editor deu graças a Deus. Então 2 meses se passaram e o vídeo foi pago. R$250 foi o valor total, que era pra ser 500 na real. É incrível, mano, o cara ganha tanta grana com cassino, mas na hora de pagar editor, tu vira o próprio pidão do Pica-Pau, cara. Enfim, esse daqui que é o pidão do Pica-Pau, o editor não colocou na tela agora há pouco quando eu falei sobre, e nem por isso eu vou bater nele ou xingar ele, diferente de certas pessoas. A partir daqui, eu que vou editar o vídeo, até porque eu não sou patrocinado por uma casa de apostas pra pagar o Pailin pra editar tudo. B7 da Páscoa aí, minha família, fazendo vale. Eu não sou de divulgar plataforma, mas a Páscoa tá abençoada graças a 777 aqui. Então clica no link do Brexon que tá bugado, só pode. Mas enfim, se a edição muda muito, é porque é o que tô editando agora. Segundo esses relatos que a gente acabou de ver, dá pra ver que o Brilli ainda tentou dar golpe no último editor. O cara não pagou o vídeo e queria ele de volta. E se o editor não tivesse colocado a marca da água, é muito provável que o Brilli só iria pegar o vídeo e sumir depois, sem pagar o cara. No caso do crânio, ele não pagou até hoje. Desse editor, ele pagou, mas só a metade do valor. Enfim, só vendo esses 2 relatos, já dá pra ver que o cara não é muito profissional. Além dele ser completamente responsável com os editores, ele também é com o próprio público. O conteúdo dele se resume à mulher, basicamente, e dá pra ver isso muito bem nesse vídeo. Chamei a Ami-chan pra fugir de uma prisão. Antes de completar 1 minuto de vídeo, a amiguinha do job dele já tira os peitos pra fora na frente de um cara que só tava trabalhando. Além do conteúdo ser apelativo, isso é crime. Eu não sou nem juiz ou advogado, mas sei que isso é crime. O resto do vídeo é basicamente ele tentando, com muitas aspas, resolver o escape room. Mas ele é burro e não conseguiu. E o que prende as pessoas nesse vídeo é a mina que tá com ele, que toda hora tá fazendo algo sugestivo. E um ponto muito importante: quando esse vídeo saiu, tinha uma cena pós-créditos, onde a Ami-chan convidava os inscritos do Brilli a assinar o OnlyFans dela. Vários comentários foram feitos do tipo: será que errei o site que eu tô? Mas o Brilli deletou esses comentários. E a cena que tava no final do vídeo, ele deletou também. E eu não tenho prints, nem gravei a tela, porque eu não achei que ele fosse tão covarde ao ponto de apagar as coisas. Mas
ao decorrer desse vídeo tu vai ver que é bem normal até ele fazer esse tipo de coisa. Mas eu tirei uma print de um comentário, pelo menos, falando dessa tal cena pós-créditos, pra provar que eu não tô tendo nenhum tipo de alucinação. Mas Green, por que ele seria irresponsável por causa disso? E eu te falo por quê. Se você entrar no Instagram dele, vai se deparar com um destaque chamado Fãs do B7. Clicando nele, tu vai ver qual que é o público dele. Adolescentes e principalmente crianças. Assim, é muita criança mesmo e ele tem noção disso. E mesmo assim, ele deixa a mina divulgar um OnlyFans no canal dele. Ele tá incentivando esses moleques que acabaram de entrar na puberdade a ver pornografia. E se esses meninos já estão viciados e já consomem esse conteúdo adulto, o Brilli só tá incentivando e alimentando isso. Além disso ser bizarro e nojento, é mais um crime previsto no Código Penal sobre corrupção com menores. Isso tudo, o Brilli tá divulgando supostos golpes. Supostos porque eu não tenho certeza, porque eu não vou colocar meu dinheiro pra ver se é verdade ou não. Afinal, se eu fazer isso, ele vai conseguir o meu CPF, e eu acho que não é muito legal ele ter esse tipo de informação minha, porque eu acho que ele vai ficar um pouquinho puto com esse vídeo. Mas enfim, como eu demorei muito pra fazer esse vídeo, dá pra ver que os relatos são de novembro e dezembro do ano passado, eu tava na sala procurando um vídeo pra assistir na TV. Então eu me deparo com esse vídeo, roupas da China que eu comprei pagando muito barato. Então pessoal, meu mano lançou um método de como comprar roupa de gringos de artista que se olhar lá é 5 mil reais, pagando muito mais barato. Então deixa o link na minha bio, vai lá ver, tá? Porque é insano, mano. Sim, Brilli, com certeza eu vou pegar a mesma roupa do famoso de 5 mil reais e conseguir comprar ela por apenas R$ 59,90 pelo seu link. Antes do vídeo ser deletado do canal principal, muitas pessoas comentaram sobre estarem decepcionadas com ele. Pô, Brilli, te admirava demais, papo reto. Entrei no link e a primeira coisa que aparece é promo fake, tela genérica. Mano, pra que isso, cara? Tá precisando mesmo de dinheiro, hein? Então ele respondeu o seguinte: irmão, é um cara que acha qualquer roupa que você dá na internet pelo preço mais barato de todos e tem um método que mostra a fonte de vários fornecedores. Eu quase perdi o ar. Coloca uma vírgula, mano. Rapaziada, teve um erro de interpretação que vocês não entenderam. O pessoal da Global Connect, que foi o link que eu coloquei na minha bio, é literalmente para cada peça de roupa que vocês quererem comprar, ele vai achar para vocês pelo preço mais barato possível, entendeu? Roupa de artista, roupa que, sei lá, a Nina Bravanel tá usando que tá pagando 5 mil reais, ele acha por 200. Que é direto do fornecedor e é original. Então só clica nesse link aqui que você vai conseguir comprar as roupas pagando o mais barato possível. O Brilli dá esse migué de que é um cara que acha as roupas originais pela internet e que tem a fonte dos fornecedores, que tem as roupas 100% originais que os famosos usam. Isso daí não parece ser verdade. Enfim, eu já falei muito, tem outras coisas pra falar também, coisas que até aconteceram comigo, mas eu acho que o vídeo já tá longo demais. Enfim, Brilli, amizades erradas e tudo, não sei o que tá rolando com você, então, sei lá, mano, só tenta ser menos babaca, sabe? E olha, eu conheço alguns dos seus amigos, eu já trombei o Esquilo, inclusive, que faz vídeos sobre fofocas e etc, e critica os outros como um bom canal de opinião, mas eu quero ver se ele vai te defender nessa, porque, olha, tá bem difícil. Enfim, se tu gostou do vídeo e assistiu até agora, considere se inscrever, mas 99% das pessoas não são inscritas, então, olha, deu um trabalhão e de verdade seria incrível se você me acompanhasse. Enfim, até a próxima. Eu queria entender que tudo que eu posto é 1 milhão de pessoas comentando merda, me xingando, me tratando como se eu fosse a pior pessoa do mundo, tá ligado? Tipo assim, o que eu tô fazendo de errado, mano? Tipo assim, eu literalmente só faço meu conteúdo, tô fazendo nada. E é 1 milhão de pessoas me xingando. Não sei se é porque eu tô ficando conhecido. Por quê? Por quê? Eu acho que depois desse vídeo, tu deve ter entendido o porquê, Brilli. Gostei bastante do vídeo, Green. Bom, na minha opinião, o cara vacilou demais. Ele está fazendo as piores coisas que se pode imaginar. O canal dele é totalmente apelativo e enganoso. Bem, foi isso. Um grande abraço para todos vocês.